Maíra Pombel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a Revolução Cubana. Bom, a primeira coisa, o que foi a Revolução Cubana? Vamos lembrar o seguinte, a Revolução Cubana aconteceu num contexto de Guerra Fria. Guerra Fria, se você esqueceu, vamos lembrar um pouquinho. Foi a disputa entre a União Soviética e Estados Unidos. Os dois tinham saído como superpotência ao final da Segunda Guerra Mundial. E era chamada Guerra Fria porque não tinha embate de fato. Não era uma guerra, sabe? Com tiro, com bomba. Não. Era mais um enfrentamento, uma disputa ideológica, uma disputa política. Eles procuravam áreas de influência, tentando dizer que o seu regime, que a sua forma de governo, que era melhor, que era mais correta. De um lado você tinha o capitalismo dos Estados Unidos, do outro você tinha o comunismo da União Soviética. E aí o que eles faziam? Tentavam expandir, para além das suas fronteiras, essa influência. Numa guerra, por exemplo, se você pegar a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha tentava invadir territórios, ganhar territórios, expansão de fronteiras. Não era isso que estava acontecendo. Eles queriam apenas que outros países, ou que a região de influência deles fosse cada vez maior. E isso travava uma disputa entre os dois. Então, só para a gente contextualizar, iniciando a aula, a Revolução Cubana foi um movimento popular que derrubou o governo do presidente Fulgêncio Batista em 1959. Com o processo revolucionário, foi implantado em Cuba o sistema socialista, com o governo sendo liderado por Fidel Castro. A Revolução Cubana é ainda muito lembrada hoje porque, além de ter sido uma revolução socialista nas Américas, foi o que também? A figura do Fidel Castro e a figura do Che Guevara, que estavam participando dessa revolução, virou iconográfica, ficou assim, um símbolo da luta, da libertação de um país, dos povos, da influência do capitalismo norte-americano. Então até hoje você tem a referência, principalmente a Che Guevara, porque Fidel Castro ficou também sendo visto como o ditador, ligado à ditadura, ligado a uma série de restrições que o governo cubano foi passando ao longo do tempo. Mas Che Guevara não. Che Guevara, como foi um revolucionário que lutou lá e depois continuou fazendo a revolução, ou seja, era muito mais um ideal, um propósito de vida, a figura do Che Guevara até hoje é lembrada, é fácil você andar na rua e ver as camisas, Então assim, comecei mostrando o que foi para você entender do que a gente vai falar, tá bom? Vamos agora começar. Cuba antes da Revolução. Cuba, gente, é uma ilha, Ela era colônia espanhola quando houve a guerra entre Espanha e Estados Unidos. Então, assim, lembra, Portugal colonizava o Brasil e grande parte da América era da Espanha, era colônia espanhola. E assim ficou por muito tempo. Até que houve, eles quiseram fazer libertação, Estados Unidos entrou ajudando nesse processo. Em um primeiro momento, os espanhóis tentaram negociar a neutralidade norte-americana sobre a questão. Não obtendo êxito, os espanhóis acabaram enfrentando a ofensiva dos Estados Unidos em terras cubanas. Então, de início, os espanhóis quase que falaram assim: olha só, Estados Unidos, não vem aqui, não se mete. É comigo e com a minha colônia, deixa que a gente vai se resolver. Mas enfim, os Estados Unidos não aceitaram isso. Vamos lembrar que é um momento, que você está sempre tentando ganhar influência. Então os Estados Unidos se metem nessa questão, sim. Até que é assinado o Tratado de Paris, onde os espanhóis passam o controle de Cuba para os Estados Unidos. E em 1902, Cuba tem a sua independência finalmente reconhecida pela Espanha e após essa data passou mais 31 anos como protetorado americano. Então vamos lá, aos pouquinhos. Cuba era uma ilha, colônia espanhola. E aí quis fazer sua independência. Os Estados Unidos apoia contra a Espanha. A Espanha, de início, tenta manter a neutralidade. Olha só, Estados Unidos, não se mete aqui nessa nossa briga. Mas os Estados Unidos permanece. Até que a Espanha recua, assina o Tratado de Paris. E aí Cuba, além de ficar independente, vira
protetorado americano. O nome já sugere, né, que os Estados Unidos têm uma influência grande. Então, na verdade, quase que trocou, saiu das mãos da Espanha para ir para as mãos dos Estados Unidos. E aí, Cuba e Estados Unidos, você vai vendo que o processo pós-independência de Cuba é um processo muito marcado pela intervenção direta americana. Sendo uma das últimas nações a se tornar independente no continente americano, Cuba proclamou a formação de seu Estado independente sob o comando do intelectual José Martí e auxílio direto das tropas norte-americanas. A inserção dos norte-americanos nesse processo marcou a criação de um laço político que pretendia garantir o interesse dos Estados Unidos na ilha centro-americana. Então, é isso, né? Os Estados Unidos, no começo do país Cuba independente, está muito presente, tanto na questão de ficar ao lado deles contra a Espanha, como depois vai controlar política e economicamente os rumos daquela ilha ali. Então, essa imagem geralmente representa muito essa questão Cuba e Estados Unidos. Você vê de um lado a bandeira de Cuba e do outro dos Estados Unidos. E as duas, você vê que elas estão apertando, mas não é bem só um aperto, é quase como que fosse uma coisa só. Sempre Estados Unidos por cima. Estados Unidos é muito mais poderoso, com muito maior influência. Cuba ainda dependia muito do tabaco, dependia ainda da exportação de produtos agrícolas. Enfim, os americanos chegaram lá para dominar Cuba. A emenda Platt é a figura mais representativa dessa interferência dos Estados Unidos em Cuba. O que é a emenda Platt? A emenda Platt, ela reserva o direito dos Estados Unidos intervirem sempre que julgarem que seus interesses econômicos estejam ameaçados. Então, olha só, vamos entender. Eles ficaram independentes. E aí, em 1902, é feita a Constituição Cubana, que tem essa emenda, né, que significa o seguinte: vocês podem governar, vocês vão ter o seu país independente, mas se nós, Estados Unidos, julgarmos que vocês tomaram alguma medida que vá contra os nossos interesses, a gente tem todo o poder de intervir no que vocês estão fazendo. Então vocês conseguem ver muito claro como que os Estados Unidos estão ali presentes, atuantes, interferindo nos rumos daquele novo país? Todos os governantes de Cuba eram dependentes dos Estados Unidos e aliados dessa política de subserviência aos interesses americanos. O que isso significa? Significa que os políticos que atuavam em Cuba, na verdade, eles eram dependentes dos Estados Unidos, estavam ali muito mais para defender os interesses dos Estados Unidos ali em Cuba do que de fato pensar numa melhoria, numa transformação, numa mudança daquela sociedade, né, para o povo, interesses do povo. Não, eram muito mais os interesses dos Estados Unidos que estavam sendo ali representados. Então isso fazia, né, a figura que surge é que Cuba era o grande quintal dos Estados Unidos, onde eles podiam intervir, onde eles tiravam o dinheiro que eles queriam. Grandes empresas se instalam em Cuba, né, utilizando a mão de obra mais barata, os recursos. Então essa é a figura que fica. Cuba, pouco a pouco, se transformou no famoso quintal de grandes empresas estadunidenses. Essa situação contribuiu para a instalação de um Estado fragilizado e subserviente, ou seja, um Estado totalmente dependente dos Estados Unidos. Um Estado que, na verdade, agora não era mais da Espanha, não era uma colônia espanhola, mas que também não decidia os rumos sozinhos do seu país, porque os Estados Unidos estavam ali, presentes, atuando e sempre interferindo. Os Estados Unidos também influenciavam muito na política da ilha, apoiando sempre os presidentes pró-Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, Cuba seguiu o capitalismo com grande dependência dos Estados Unidos. Era uma ilha com grandes desigualdades sociais, pois grande parte da população vivia na pobreza. Todo esse contexto gerava muita insatisfação nas camadas mais pobres da sociedade cubana, que era a maioria. O que isso significa? Significa que
os políticos defendendo os interesses norte-americanos vão estar sempre governando para quem tem dinheiro, para quem está comandando, para quem está no topo. E aí foi criando uma situação de muita desigualdade social. O que é a desigualdade social? É quando a diferença entre quem tem pouco e quem tem muito é muito grande, né? Um estado com uma desigualdade social muito grande vai fazendo com que cada vez o pobre vai ficando, sabe, o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso, vai ficando uma diferença cada vez maior. Isso foi criando uma situação de instabilidade política. Essa influência americana era sentida como o tio Sam, né? O tio Sam normalmente é uma figura para representar os Estados Unidos, com a cartolinha lá, com a figura com a bandeira americana. Então, olha só, é como se essa ilha, tá vendo aqui? Isso fosse Cuba e o tio Sam, todo poderoso, estivesse por cima olhando. Ele tá não só olhando, mas como ele tá o quê? Ele tá interferindo, ele tá tocando, ele tá modificando. Você vê o quê, ó? É como se fosse, você vê quase que o mundo, olha. Se você olhar de um lado, parece que o globo terrestre é os Estados Unidos, que tá ali por cima, olhando para Cuba. E repara como aqui parece quase que sangue, olha, tá vendo na mão? É como se a influência norte-americana fosse tão grande de Cuba que quem assim, deseja o que vai acontecer ou não são os Estados Unidos. Cuba ali é quase que um fantoche na mão de todas as decisões americanas. E aí, nesse quadro de entrada de políticos pró-Estados Unidos, surge a figura de Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista foi eleito presidente democraticamente pela primeira vez em Cuba, mas a sua presidência foi marcada por corrupção e violência. Então surge essa figura, que depois vocês vão ver que foi detestada, mas ele surge pela primeira vez eleito de forma democrática. Então o povo sim deu um voto de confiança para ele. Só que esse governo dele foi marcado por violência, corrupção, foi ficando cada vez mais a relação entre o povo cubano e Fulgêncio Batista estremecida. E aí o Fulgêncio tem o poder de voltar através de um golpe militar em 52. Então ele entra democraticamente, sai do governo e quando ele volta, ele não volta mais pela mão do povo, mas ele volta através de quê? De um golpe. Em 53, Fidel Castro e outros 160 homens, números incertos, quando põe números incertos é porque era o seguinte, é uma guerrilha, né? Eles eram guerrilheiros, então eles iam pelo interior, pegando camponeses, pegando a população. Então o número é um pouco incerto porque variava muito de acordo com o lugar que eles estavam. Em alguns lugares eles tinham uma adesão maior, em outros não. Então assim, o número não é muito, você não pode precisar. Mas o importante é que, para você entender, é que teve uma adesão sim das camadas mais pobres. Tentaram um assalto ao quartel Moncada, mas falharam. E Fidel Castro foi condenado a cerca de 20 anos de prisão e seu movimento desapareceu. Então em 53 Fidel Castro pela primeira vez tenta, né, ter alguma projeção na questão de derrubar Fulgêncio Batista, mas não tem sucesso. E aí ele é preso. Em 54, Batista foi reeleito como governador e posteriormente, em um ato de reconciliação, Fidel Castro foi libertado. Então Fidel tentou dar o golpe, não conseguiu, foi preso. Só que aí depois Fulgêncio, num ato de acordo, liberta Fidel Castro. E isso vai ser muito importante para os rumos da história de Cuba. A gente vai ficando por aqui. Na próxima você vê o desenrolar dessa revolução.